Anderson Silva. Quem é pastor Anderson Silva? Pastor Anderson Silva apareceu na Galãs Feios em 2019. Por quê? Porque naquela época ele fez um evento chamado Machonaria. Já teve várias edições pelo Brasil inteiro. No que consiste uma machonaria? É um evento em que você tem aulas para reafirmação da masculinidade. Você tem um coach, né, o Pentec, tatuado e de barbão, que coloca umas motos em volta do palco e fica conversando sobre relacionamentos, sobre como os homens hoje deixaram de ter o papel de provedor. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. É aquelas pessoas que acreditam que por conta do feminismo, que por conta da parada LGBTQIA+, os homens estão ficando frouxos e eles precisam ter uma reafirmação da própria masculinidade. Isso tem um grande público dentro daquelas igrejas de parede preta, igrejas que se propõem moderninhas, porque os pastores têm alargador, porque os pastores já foram roqueiros, surfistas, skatistas, do rap, já foram ladrões, enfim. Vocês sabem muito bem, motoqueiro. Então, não, olha, eu era da vida, eu usava cocaína, escutava rap, escutava rock, roubava, e agora não, agora encontrei Jesus, estou aqui para reafirmar a masculinidade de todos vocês. Tem em todo o canto do Brasil. Parede preta na igreja, pode ter certeza absoluta. Você vai encontrar um cosplay de Fogaça lá dentro, de Felipe Melo, esses caras que acreditam que, porque deixaram a barba grande, eles são mais machos que os outros. E aí, ele estava numa entrevista, num podcast com o Nicolas Ferreira, que é deputado federal por Minas Gerais, deputado mais votado da história do Brasil. E na conversa com o Nicolas, ele vai resgatar o Velho Testamento para justificar que os evangélicos atualmente deveriam rezar para que a mandíbula do Lula fosse deslocada, para que os ministros do STF caíssem enfermos, que essa é a vontade do povo de Deus. E o Nicolas, depois, em outro trecho, reafirma o mesmo pensamento virulento, violento, contra as esquerdas no Brasil. Primeiro eu vou pôr o trecho do Anderson Silva. Eu sei que vocês vão olhar e imaginar que estão vendo o Felipe Melo, aquele ex-jogador em atividade, mas não é. Ele é muito parecido, apenas amigaço, sabe de quem? Do Rodolfo, do Raimundos. Eles fazem vários eventos juntos, ele dá palestra para a polícia militar, mas ele é um ser tão odioso que nem mesmo dentro do rolê evangélico ele é bem quisto. O Pablo Marçal odeia ele, a família Valadão odeia ele, eu sei, são pessoas questionáveis também. Mas se você é o odiado dentro de um rolê cheio de pessoas odiosas, é porque você também é mais problemático que os outros ainda por cima. Vamos ver aqui a primeira declaração do Anderson Silva e depois eu coloco o Nicolas, que reforça essa teoria de que os cristãos evangélicos deveriam orar pelo pior para o Lula e para os ministros do STF. A gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando, mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé, do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então, assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. A gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui. Eu vou pôr aqui novamente, porque tem gente incrédula. Mas essa aqui é a visão de cristianismo do pastor Anderson Silva. Essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim,
parece que a gente não está crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. A gente precisa crer, cara. Aí tem o Nicolas, agora eu vou pôr o Nicolas, daqui a pouco a gente comenta aqui, que é um deputado federal mais votado da história do país. Vamos pôr aqui e ver o buraco em que nós estamos politicamente. Então, por isso muita gente chega em mim e fala assim, Nicolas, pega um pouco mais leve, sabe, que não sei o que. Eu falo assim, cara, como que eu pego leve com Golias, irmão? Eu não vou chamar ele pra tomar uma xícara de café, não. Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, eu vou dar na cabeça dele. Vou falar, irmão, vou arrancar a sua cabeça, vou mostrar pra todo mundo que você é meu inimigo, sabe? Então, eu acho que isso que a gente precisa ter, sabe? Mostrar isso pras pessoas com o coração fervoroso, de mostrar o seguinte também, arrependa-se. Uhum. Sabe, eu não quero falar tudo que eu vou falar aqui amanhã, não, mas eu vou falar muito isso. Vocês se arrependam, cara, porque se Jesus encontrar o coração de vocês e chamar, irmão, vocês vão pro inferno. E aí vai ser nesse nível. Se vocês quiserem me prender aí por isso, eu falar, aí tranca tudo. Porque se eu não posso pedir pro Lula se arrepender, ué, aí o capeta não tá deixando eu pregar, ué, aí é difícil. Então... Bom, tá aí, vocês acabaram de ver, né, a declaração do pastor Anderson Silva, do Nicolas Ferreira, e o Flávio Dino já falou, né? Já falou que vai investigar essa fala do pastor e do deputado, porque é muito grave, né, cara, esse tipo de discurso. Porque é um discurso, além de tudo, César, que, de certa maneira, autoriza que os fiéis da igreja dele sintam-se empoderados e liberados para cometer uma violência não contra o Lula, porque talvez eles não tenham acesso ao Lula, mas contra eu ou contra você, que eles podem eventualmente encontrar em algum lugar e por uma discordância qualquer, eles acharem que estão liberados pelo pastor para quebrar nossa mandíbula, tá? Porque é isso que esse discurso tenta imprimir. Liberar os cristãos, os evangélicos de extrema direita, fascistas, para que eles possam chegar na rua e, se eventualmente encontrar alguém que esteja do outro lado ideológico, quebrar a mandíbula da pessoa. É esse o grande perigo de um discurso como esse do Anderson Silva, pastor, e o Dino pedirá a investigação da Polícia Federal sobre o vídeo que manda fiéis pedirem a Deus para quebrar mandíbula de Lula. Cara, no meu segundo livro, já no fim de 2020, tenho aqui, é esse livro, Tempestade Perfeita. Eu dediquei um capítulo inteiro, Helder, para falar como, a meu ver, o país está caminhando para se tornar uma espécie de teocracia evangélica miliciana, né? Quando eu utilizei esse termo, eu fui muito criticado até por gente da esquerda, que me disse, não, isso é um exagero, você está dramatizando, não é por aí e tal. Hoje, a gente tem um deputado extremamente jovem, mais votado da história do país. É aí que está o problema. Você entende? Porque as pessoas podem dizer, sim, César, mas é um único parlamentar, isso não quer dizer nada. A gente funciona através de representatividade, gente. Não por acaso é uma democracia representativa. Essa pessoa aí que vocês viram falando de arrancar a cabeça e que estava se articulando do lado de um outro pastor que fala a respeito de quebrar a mandíbula e de desejar que ministros da Corte Constitucional Brasileira caiam enfermos, foi o deputado mais votado da história do país. Se você ouve a linguagem dos dois, essa é a demonstração mais gráfica daquilo que eu estava tentando dizer quando eu utilizei o termo teocracia evangélica miliciana. É uma mistura da violência que é praticada pela milícia, que é um grupo paramilitar que tenta te calar com base na violência, em assassinato, em intimidação. Quebrar a mandíbula é coisa típico de milícia, de máfia, e esse tipo de coisa, arrancar a cabeça, esse tipo de coisa, queimar dentro de pneu, faltou pouco queima ele dentro do pneu em nome de Jesus, é por aí, entendeu, meu, tá sendo colocado, e isso, por que é extremamente complicado? Eu estava conversando com o Maldonado brevemente antes da gente entrar no ar,
Porque essas pessoas, assim como existe um louvor à ignorância sob a égide do bolsonarismo, essas pessoas, Nicolas Ferreira, Anderson Silva é o nome desse cara, né? Anderson Silva. Eles ganham mais força na mesma proporção em que o Estado, Maldonado, se torna ausente, sobretudo nas comunidades mais empobrecidas e mais carentes do país. Porque aí eles entram disfarçados de benfeitores, tá? Que vai levar auxílio, que vai levar conforto espiritual, que vai levar comida, água, etc. e tal. E a partir desse ponto, passam a cooptar essas pessoas com uma velocidade e com uma voracidade que a Igreja Católica, por exemplo, não é capaz de fazer. Porque a Igreja Católica reúne... E eu sou totalmente contra qualquer tipo de religião, tá? Só para não parecer que eu estou defendendo o que quer que seja aqui. Falou em religião, eu particularmente sou contra. Porque eu não acho que religião... Religião não tem que se misturar com a organização da vida sociopolítica. Quer ter a tua religião? Vá para a igreja, vá para o teu centro, vai praticar a tua fé, professar a tua fé e não queira misturar isso no cerne da organização da vida sociopolítica do país. A meu ver, é por aí. Agora, a Igreja Católica reúne os fiéis, Maldonado, uma vez por semana, via de regra aos domingos. Os seus padres são eclesiásticos que estudam ali, são seminaristas que estudam para ocupar aquela posição e não tem essa mesma capacidade de promoção celular, multiplicação celular com base em táticas de guerrilha. A igreja neopentecostal hoje, meu irmão, você entra na igreja, se você for articulado e falar bem, em 6 meses, 1 ano, você vira pastor e você passa a reunir as pessoas dentro da tua própria casa, com essa mesma orientação de catalisar o desenvolvimento de células de maneira exponencial, utilizando táticas de guerrilha. Me desculpa, eu sei que isso de muitas maneiras... não são todos. Não são todos. Mas, infelizmente, no nível institucional hoje, a coisa está complicadíssima. E o Brasil vai caminhar, daqui a 10, 20, 30 anos, para ser uma maioria que encara, pelo menos uma parcela, a vida social com esse nível de fanatismo e radicalidade que esse senhor aí acabou de demonstrar. Entende o tamanho do problema com a qual a gente está confrontado hoje? Concordo, cara. E tem outra coisa, né? A gente tem que lembrar sempre que isso é um projeto. Isso daí não é algo que nós podemos considerar como caso isolado. Não é um caso isolado. Todo dia a gente vê algum pastor ou alguma igreja se colocando publicamente dessa maneira. Então não é um caso isolado. É um projeto mundial, inclusive. Não é só no Brasil que acontece isso. Em vários países do mundo acontece isso. Vimos recentemente a Igreja Evangélica Universal do Edir Macedo ser expulsa de países pelo mundo porque os caras não aguentavam mais essa ideia deles, né, de criar um projeto evangélico em que você acaba se tornando uma vítima de violências discursivas ou não de pessoas como esse senhor que a gente acabou de ver, tá? E aqui a gente tem outras denominações evangélicas muito populares, aí você tem outros fenômenos, que é o coach de autoajuda, machão evangélico, que fica ameaçando e bravateando as pessoas, daqui a pouco o Xandão manda prender. Ai, mas aí, meu Deus do céu, eu estou sendo perseguido. Não está sendo perseguido não, irmão. Vai lá dormir de conchinha com o Gabriel Monteiro. Vai lá, vai fazer machonaria com o Daniel Silveira lá. Vai lá, vamos ver se você curte fazer uma machonaria com o Gabriel Monteiro. Vai lá, brother. Não é isso que vocês querem? Vocês pedem o tempo inteiro? Prisão para depois ficar se colocando como vítima? Só que eu tenho um toque para vocês. Quem acredita que ser preso em nome de Jesus Cristo ou do Jair Bolsonaro vai transformá-lo em mártir? Esqueça, não vai não. Ninguém nem lembra que Gabriel Monteiro está vivo. Ninguém nem lembra que Daniel Silveira está vivo. Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, tudo abandonado. Sarah Winter teve que ir lá para o México casar com um gringo para conseguir reconstruir a vida dela. Porque aqui no Brasil, ou ela ia ser presa, ou ia ficar na situação de puro abandono, situação de barril, tipo Chaves, entendeu? Situação de barril mesmo. Então, isso é um projeto que tem como alvo pessoas como eu, como o César, como muitos de vocês aí, que são de esquerda. O discurso está claro.
Tem discurso assim todo dia, em várias igrejas. O Anderson Silva não é caso isolado. Tem discurso assim em várias igrejas todos os dias, não só em igrejas evangélicas, mas a gente fala de igrejas evangélicas pela representatividade, mas tem em Centro Espírita também, tem em igrejas católicas da Renovação Carismática, tem em outras religiões, tá? Mas em maior número, com maior contundência e com maior alcance é nas igrejas evangélicas. A gente está aqui para mostrar e discutir o tema sério. Isso é um tema sério. Vocês ficam nessas de, não, mas tem vários coletivos de esquerda evangélicos. Pô, que bom, legal, fico contente por vocês. Só que vocês não são representativos politicamente, vocês não são representativos economicamente e, infelizmente, eu digo de verdade, coração não faz diferença. Infelizmente não faz diferença. Gostaria que fizesse, mas não faz.